Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. O tema hoje: respostas em graça para perguntas da lei. Essa aqui é forte, hein? Por que vocês não creem no livre-arbítrio? Cadê o pastor José Heitor Fonseca, lá do Rio Grande do Sul? Ele gosta desse assunto. Por que vocês não creem no livre-arbítrio? Porque eu creio na Bíblia. Já começa por aí. O que diz a falsa doutrina do livre-arbítrio? Que é o homem que escolhe a Deus. Não é isso? O homem que decide se ele quer ser salvo, se ele não quer ser salvo, se ele escolhe a Deus, servir a Deus ou não servir. Isso é o que diz a falsa, e eu tenho autoridade para falar que é falsa, em linha com a palavra de Deus. E o primeiro texto que eu vou ler é do próprio Senhor Jesus. Eu não posso ir contra Jesus. João, capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 15. Por que vocês não crêem no livre-arbítrio? Primeiro eu vou ler o que Jesus falou, depois eu vou te explicar algumas diferenças. As pessoas misturam, bagunçam tudo e não conseguem ter um perfeito entendimento espiritual. Por que vocês não creem no livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Que as igrejas falam por aí. Que você tem o poder de decisão de aceitar Jesus ou não. Se você não quiser, você não aceita. Olha uma heresia que eles falam: Deus respeita o homem. A Bíblia não fala que Deus respeita o homem, tá? Romanos capítulo 9 diz: quem resistirá à sua vontade? Porque Deus é soberano, né? O que faltava é o homem dar ordem a Deus ou falar não para Deus, né? Por que vocês não creem no livre-arbítrio? Olha o que Jesus disse. João 15, verso 16. Primeiro, porque o próprio Senhor Jesus diz: não fostes vós que me escolheste. E como se não bastasse, Jesus disse, é bom que você sublinha, Jesus falou: mas fui eu que vos escolhi. Como é que eu posso ir contra Jesus e contra a Bíblia e contra a palavra de Deus? Por que vocês não creem no livre-arbítrio? Porque Jesus está dizendo que não foi eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Agradeço se desligar o celular, tá? Por favor. Então, por que não cremos no livre-arbítrio? Porque nós cremos em Jesus. Porque nós cremos na palavra de Deus. Se um dia, e é verdade, se um dia eu cria errado, eu me converti. E creio do modo bíblico, do modo que está escrito. Amém? Porque não há condenação aqui, não estou aqui para condenar ninguém. De repente você está crendo ainda do modo errado. Você está achando que é você que escolheu a Deus. Você está achando que é você que escolheu Jesus. E Jesus está falando que não foi você, foi Ele. Quem crê em Jesus, por favor? João 15, 16, ó. Não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei. Uma outra versão diz: vos enviei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso é João 15, verso 16. Então por que vocês não creem no livre-arbítrio? É uma pergunta. Porque Jesus disse que não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Agora, quando eu leio o que Jesus disse, logo aparece uma pergunta. João 15, 16. Jesus disse: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Aqui não aparece uma pergunta? Qual a pergunta que aparece? Quando? Quando que ele me escolheu que eu não estou sabendo de nada?
João 15,16, Jesus disse: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Então eu pergunto: Senhor, quando o Senhor me escolheu, que eu não estou sabendo de nada? Efésios 1, versículo 4, tem a resposta. Quando que ele te escolheu? Efésios 1, isso responde por que nós não cremos no livre-arbítrio. Efésios 1, versículo 4. Diz assim, ó, claramente, não é interpretação, é o que está escrito. Efésios 1,4. Pois nos elegeu quer dizer escolheu. Então, Efésios 1,4. Pois nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para aí. De novo, vou fazer uma continha de matemática. 1 mais 1 é 1,9, amém? Quanto que é 1 mais 1? 2. 1, João 15,16. Mais 1, Efésios 1,4, é igual a um perfeito entendimento. João 15,16. Por que vocês não querem no livre-arbítrio? João 15,16. Jesus diz: não fostes vós que me escolheram, fui eu que escolhi a vós. Quando? Efésios 1,4. Escolheu antes da fundação do mundo. Para aí. Que ano que você nasceu, irmão? Que ano que você nasceu, irmã? Eu nasci em 1967. Mas o texto bíblico diz que ele me escolheu antes de fazer os céus e a terra. Muito antes de eu nascer. Como é que eu posso crer no livre-arbítrio se a palavra de Deus está dizendo que não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu, e ainda me escolheu antes de fazer os céus e a terra, antes da fundação do mundo. Já derrubou a falsa doutrina, o falso pensamento de achar que o homem que decide ser salvo ou não, querer a Deus ou não, que seria muita humilhação a criatura falar não para o Criador, não seria muita humilhação? Já pensou? Um pedreiro fazendo o concreto, ele mexe o cimento com areia, com água, e ele está mexendo, de repente a massa começa a falar. Por que você não coloca mais cimento? Pô, quem está falando? A massa está falando? Primeiro é preciso entender sobre soberania. É preciso entender sobre soberania. É preciso entender que Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. É preciso entender que Ele é soberano. É fácil entender sobre soberania. Você quer ver? Pensa num pedreiro. Pensou num pedreiro? Agora pensa num pedreiro fazendo a massa de cimento. A massa fala se tem que pôr mais cimento, mais areia ou mais água. A massa fala. E depois que o pedreiro faz a massa, ele faz a massa o que ele quiser fazer com ela. Ele pode chapiscar a parede, ele pode usar a massa no tijolo, não é? Ele pode usar a massa para bater uma laje, né? Para preencher a laje. Ele pode usar a massa para fazer um muro, ele pode usar a massa para fazer um piso. Pode ou não pode? Você consegue entender que o pedreiro faz o que ele quiser com a massa? Você consegue entender isso? Ah, irmão, se você consegue entender que um mero pedreiro mortal faz o que ele quiser com a massa, você não entende que Deus faz o que ele quiser conosco? Você não consegue entender isso, irmão? Hã? Você não consegue entender isso? O assunto soberania é um assunto que deixa claro que o homem não teve participação no plano da criação e muito menos da salvação. É bom você escrever isso. O homem não teve, vou falar devagarzinho, hein? É bom você escrever. O homem quer dizer o ser humano, homem e mulher. O homem não teve nenhuma participação no plano da salvação. O que eu falei? O homem não teve nenhuma participação
no plano da salvação. Pensa nisso. Não, pastor, teve sim. Como é que teve se ele morreu há 2000 anos atrás, você não tinha nem nascido? Que participação que você teve? Desculpa aí, irmão, deixa de ser besta. Mano. Você participou do quê? Não, porque se eu não quiser... para de falar besteira. Se você não quiser o quê? Não, se você não quiser o quê? Se você foi feito para a glória de Deus. Vamos ler Efésios capítulo 1, por favor. Abra sua Bíblia em Efésios 1. Por que vocês não crêem em livre-arbítrio? Primeiro, porque eu creio na Bíblia, na palavra de Deus. Segundo, que a palavra livre-arbítrio nem existe na Bíblia. Não está na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse não existe. Terceiro, que ao ler a Bíblia, você vai ver o propósito de Deus sendo explanado, cumprindo seus objetivos, sua vontade, seu propósito. Olha aqui, Efésios 1, verso 4. Vamos ler de novo. Efésios 1, 4. Acompanhe a leitura com o dedo. Efésios 1, 4. Pois nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para aí. Você quer ver que você não tem livre-arbítrio? 4 letrinhas. 4 letrinhas só. Pega a sua caneta e vamos circular 4 letrinhas. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. 4 letrinhas. Já quebra o livre-arbítrio. Para. Mas se eu não quiser. Não existe não quiser, irmão. O pedreiro faz o que quiser com a massa que ele fez. Assim é Deus. Efésios 1, 4. Deus te escolheu antes da fundação do mundo para. Isso é propósito de Deus. Isso é desígnio de Deus. Isso é vontade de Deus. Deus é soberano. Ele não fez você e jogou no mundo e vão ver o que você quer. Não é assim não. Deus, sendo soberano, te escolheu antes da fundação do mundo para. Para o quê? Efésios 1, 4. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Mas se eu não quiser... Deixa de ser jumento. Não existe não quiser. Você foi escolhido para ser santo e é irrepreensível diante dele. E você já é. Não existe não querer, eu não aceito, eu não concordo. Isso não existe na mente de Deus. Ele te escolheu para ser santo. Mas quando é que você já é abençoado? Em Cristo você já é. É você que não sabe ou não entende. Você já é, você sempre foi. Quem pode falar, papai? Efésios 1, 4. Para sermos santos. Circula o para. 4 letrinhas muda tudo a história, hein? Porque o para, tem caneta aí? O para significa o propósito de Deus para a sua vida. O que eu falei? Eu tenho um ônibus e eu vou colocar um cobrador de ônibus para cobrar a passagem. Mas se ele não quiser, não quiser. Eu estou colocando para ele cobrar. Tem que ser cobrada a passagem. Então o motivo de eu colocar o cobrador de ônibus é para que ele cobre a passagem. Eu preciso voar daqui para a Bahia, de avião. Então eu vou colocar o piloto para que ele conduza. O para é o propósito. É o motivo. Está claro ou não está claro? Efésios 1, 5. Em amor nos predestinou. Cadê a caneta? Circule. Para. Não tem não quero, irmão. Você foi escolhido para. Efésios 1, 4. Você foi predestinado para. Mas se for assim, então Deus foi injusto. Para de falar besteira, irmão. Já é quase blasfêmia pensar que Deus foi injusto, hein? Para de falar besteira, irmão. Para de falar besteira, de pensar de que Deus foi injusto. Para de falar besteira. Eu não expliquei aqui que um pedreiro faz a massa e ele faz com a massa o que ele quiser com a massa? Ele faz um piso, ele faz a laje, ele faz um muro. Eu não te expliquei que o pedreiro faz o que ele quiser com a massa? Ora, se você entende que o pedreiro faz o que quiser com a massa, você não entende que Deus faz o que Ele quiser conosco? E já fez? Segundo o seu propósito? Segundo a sua vontade? Está claro ou não está claro?
vocês estão ouvindo sobre o Deus da Bíblia, não é o Deus dos evangélicos, que respeita as pessoas. Não, irmão. O assunto aqui é soberania, não é tiranismo, não é Hitler, o assunto aqui é soberania. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O assunto aqui é soberania de Deus. Ele nos predestinou para, Efésios 1:5, para sermos filhos de adoção. Como? Por Jesus Cristo. Porque nós, os gentios, nem éramos filhos. Os filhos eram judeus. Então, a soberania prova o amor de Deus por nós. Porque nós não éramos filhos. Lembra de João 1, verso 11? Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam. E nós somos gentios. Efésios 2, éramos estranhos às alianças. Então nós não éramos povo, nós não éramos filhos, nós não éramos salvos, nós não éramos nada. Segundo a soberania, ou seja, segundo o propósito, a vontade de Deus, Efésios 1:5, em amor, porque ele não tinha obrigação de fazer isso. Em amor, Efésios 1:5, nos predestinou, porque nós não éramos, nos predestinou para sermos, porque nós não éramos. Está claro aí? Efésios 1:5, nos predestinou para sermos filhos de adoção, quer dizer, através de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo a aprovação da sua vontade. Quem que Deus consultou para nos escolher e para nos predestinar? Quem que ele consultou? A sua vontade. Tipo assim, ó, deixa eu ver se eu quero salvar esses aí que não são salvos. Ah, eu quero salvar. Deixa eu ver se eu quero torná-los filhos. Ah, vou torná-los filhos. Um anjo, como? Ah, em Jesus Cristo. Quando ele morrer e ressuscitar, aí ele já se torna filho. Oh, mas senhor, mas ele nem nasceu. Quando ele nascer, já nasce filho. Eu quis assim, essa é a minha vontade. Aí um anjo jumento. Mas se ele não quiser, para de falar besteira, irmão. Você já nasceu filho. Posso ouvir um amém? O anjo jumento é boa, né? Não, porque tem gente que pergunta, mas e se eu não quiser ser salvo? Para de ser jumento, irmão. Quem é que não quer ser salvo? Quem é que não quer ser salvo? Você não está percebendo que ser salvo ou não ser salvo não dependeu de mim, de você, de nós? Quer que eu prove que não dependeu? Ó, 1 Coríntios 1, volta um pouquinho atrás aí, ó. Se você crê na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 6, desculpa se eu falei 1. 1 Coríntios capítulo 6, olha lá, versículo 20. Está com a caneta na mão? 1 Coríntios 6, 20. Fostes alugados, amém? Não. Emprestados. Não. Fostes o quê? Comprados por bom preço. Hebreus 9 diz que é o sangue do Deus vivo. 1 Coríntios 6, 20. Eu fui comprado. Você foi comprado, comprada. Nós fomos comprados. Ah, mas se eu não quiser... Para de ser jumento, irmão. Você já foi comprado. Você já é de Deus. Você já pertence a Deus. Ele te comprou. 1 Coríntios 6, 20. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Olha o verso 19. Coríntios 6, 19. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois... Vou falar devagarzinho, tem uns que não entendem, né? Coríntios 6, 19. Não sois de vós mesmos. Não entendeu? Você não é de você, irmão. Está claro agora? Eu sou de quem, então? Você foi comprado. 1 Coríntios 6, 20. Você é de Deus. Jesus te comprou na cruz por bom preço. O sangue do Deus vivo te comprou. Você não é seu. Você pertence a Ele. Ele te comprou. Por isso está escrito que somos propriedade divina. Propriedade de Deus. Ele nos comprou. Nós somos dele.
Até o jumento entende isso. Pode aplaudir ao Senhor. Está claro ou não está claro? Falsos profetas apareceram com uma falsa doutrina chamada livre-arbítrio. Ah, pastor, mas nós não temos livre-arbítrio? Do que você está falando? Ah, pastor, mas eu não compro o carro que eu quero. Ah, sim. Ah, pastor, mas você não usa a roupa que você quer? Ah, sim, irmão. Ah, pastor, mas amanhã eu vou trabalhar, se eu quiser ir de saia preta e camisa branca. Ah, não, irmão, é diferente. É, pastor, porque amanhã, quarta-feira, todo mundo come macarronada com frango. Mas se eu quiser comer... Ah, é diferente, irmão. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que não existe livre-arbítrio para aceitar ou não o plano de Deus em sua vida. Isso não existe. Isso é uma heresia. Eu estou falando que não existe livre-arbítrio para você decidir se quer ser salvo ou não. Eu não estou acabando de ler que você foi comprado? Quem está entendendo? E quando é que você foi comprado? Antes de você nascer, quando Jesus morreu na cruz. Você não tinha nem nascido. Olha como que o sistema é maligno. Você não tinha nascido, Jesus já tinha te comprado, aí depois eles perguntam se você quer ser salvo. Como se eu quero, se eu já fui comprado? Dá um sinal quem está entendendo. Por isso que em graça não se faz apelo para quem quer aceitar Jesus, para quem quer ir para o céu, para quem quer ser salvo. Você não está percebendo que em graça... É bom você escrever isso, hein? Você não está percebendo que em graça nós não endeusamos o homem. Colocamos o homem no lugar dele. Posso ouvir um amém? Você não está percebendo que em graça nós não endeusamos o homem? Nós glorificamos a Deus e damos a honra a Cristo. Você acha que eu vou perguntar para a criatura? Vamos mudar o contexto. Você acha que eu vou perguntar para a massa se ela quer ser um vaso, uma caneca, uma tigela? Romanos capítulo 9, por favor. Por que vocês não creem em livre-arbítrio? Porque nós cremos na Bíblia. Simples. E a Bíblia não fala que o homem que escolhe a Deus para ser salvo. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo disse isso em Efésios 1,4. Paulo disse que Ele nos comprou, 1 Coríntios 6,20. E que não somos de nós mesmos, 1 Coríntios 6,19. Nós somos dele. A Bíblia diz que Ele nos reconciliou. Quando eu digo a Bíblia diz, Paulo disse que Ele nos reconciliou em Cristo. 2 Coríntios 5,18. Quando é que deu tempo de eu aceitar ou não? Se Ele já, antes de eu nascer, Ele já tinha feito tudo. Quando é que entra o livre-arbítrio? Se antes de eu nascer, Ele já tinha me comprado. Ele já tinha me reconciliado. Ele já tinha dado a salvação. Quando que eu exerci o livre-arbítrio que eu não estou sabendo? Quem está entendendo? Está claro? Ou não está claro? Romanos capítulo 9. Presta atenção. Muita atenção. Romanos 9, versículo 11. Eu só vou ler. Por que vocês não creem em livre-arbítrio? Porque nós cremos na Bíblia. E a Bíblia não fala de livre-arbítrio. Ah, pastor, mas se eu quiser usar camisa vermelha, irmão, isso não é livre-arbítrio, irmão. Isso aí é problema seu. Se você quer usar camisa vermelha, amarela, branca, isso é um problema. Deus não tem nada a ver com isso. Eu estou falando em questões espirituais. Soa quase como blasfêmia você querer dizer, ah, mas também eu que aceitei, se eu não quiser ser. Ó, irmão, isso é quase blasfêmia, hein? Isso já é altivez e soberba. Está claro? Já é altivez e soberba pensar e pior a se falar. É, mas se eu não quiser, irmão, menos. Menos, porque barro não fala. O que eu falei? Romanos 9, verso 11. Veja na sua Bíblia.
Romanos 9:11. A questão é que os crentes foram ensinados errado. O que eu falei? É ou não é? Quem reconhece que foi ensinado errado? Quem aqui foi ensinado errado? Dá um sinal. Quem foi ensinado errado? Ensinado errado. Se você não batizar, você não vai ser salvo. Você já nasceu salvo. Quem não nasceu salvo foi Moisés. Quem não nasceu salvo foi Davi. E por um motivo óbvio. Porque eles estavam antes de Cristo. E nós estamos depois de Cristo. Ou seja, Jesus já morreu e já ressuscitou. E ele morreu para quê? Jesus disse em Lucas: eu vim buscar e salvar. Vim buscar e salvar. Quando que ele salvou? Quando ele morreu e ressuscitou. Nós nascemos depois, já nascemos salvos. Está claro ou não está claro? Pela graça de Deus. Não é porque você fez alguma coisa. Pela graça de Deus, você já nasceu salvo. Agora me desculpa, eu não tenho nenhuma culpa se o sistema te ensinou errado. A igreja católica te ensinou errado, Testemunha de Jeová te ensinou errado, a igreja batista, pentecostal, os evangélicos te ensinaram errado. Eu não tenho nenhuma culpa nisso. Dê glória a Deus que eu apareci na sua vida, enviado pelo Espírito Santo, para te ensinar como está escrito. Posso ouvir um amém? E um graças a Deus? Porque o sistema não ia te ensinar. O sistema não ia te ensinar como não te ensinou. É ou não é verdade? Romanos 9, verso 11. Me permita ler. Pelo menos ler. E o Espírito Santo te dá o entendimento. Romanos 9, 11. Paulo diz: contudo, não tendo eles ainda nascido. Para aí. Eles quem? Está falando de Jacó e Esaú. Que eles ainda não tinham? Presta atenção no texto, hein? Eles não tinham nascido ainda. Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o bem ou o mal. Sublinha. Para que o propósito de Deus, segundo o livre-arbítrio, amém? Segundo o livre-arbítrio? Segundo a livre escolha? Para que o propósito de Deus, segundo o quê? Segundo o quê? A eleição. O que eu li em Efésios 1:4? Que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Cadê o livre-arbítrio? Eu estou perguntando, cadê o livre-arbítrio? Onde que ele está? Se Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Você não tinha nem nascido. Como é que você pode ter Eu não tenho nem palavra. Como é que você pode ter a ignorância, a capacidade débil mental de dizer que foi você que escolheu, se você não tinha nem nascido? Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Débil mental de falar ou de pensar que foi você que escolheu a Deus, se você não tinha nem nascido, irmão. Está claro ou não está claro? Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, presta atenção, nem tendo feito bem ou o mal. Diga bem forte, por quê? Segundo a eleição, tinha que esse propósito ficar firme, tinha que prevalecer, tinha que permanecer o propósito de Deus. Por isso que Deus não levou em consideração se eles tinham feito bem ou mal. Por quê? O que o mundo diz? É bom estar gravando. Essa é boa. O que o mundo diz? Que quem faz o bem vai para onde? Para o céu. O que o mundo diz? Que quem faz o mal vai para onde? Então, mas aqueles não tinham nascido, nem feito bem nem mal. Digam, por que foi assim? Romanos 9:11. Para que o propósito de quem? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa de livre escolha do homem, não por causa das suas obras, de ser bonzinho ou de ser ruinzinho. Você não está percebendo que o ser salvo não depende da pessoa ser boa? Está claro aí? Você não pode pensar, mas também ele é salvo porque ele dá esmola, ele é um cara legal, ele é muito bom. Não, mas a salvação não é por causa disso não. Está claro ou não está claro?
Olha como Romanos 9,11 é importante. Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Quem é que chama? Deus. Romanos 9,12. Foi-lhe dito a ela quem? A Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Foi dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito? Está o quê? Está o quê? Está o quê? Como está escrito, ó. O que Deus disse? Amei a Jacó. O que Deus disse? E aborreci a Esaú. Nossa, pastor. O jumento falando. Nossa, pastor. Como é que Deus ama alguém que não fez nem bem nem mal? Aí o outro jumento. É verdade, né? Como é que Deus aborrece alguém se ele não tinha nem nascido e nem feito bem nem mal? Isso é o jumento falando. Pessoa que não entende a palavra de Deus. E só uma pessoa que não entende a palavra de Deus. Romanos 8,9. Quem não tem o Espírito de Deus, esse não vai entender nunca. Mas se você é filho de Deus, se você é ovelha de Jesus, se você tem o Espírito de Deus, você está entendendo o que a palavra está dizendo. Não porque eu estou ensinando, por causa do Espírito Santo que habita em você. Nossa, como é que Deus amou a Jacó se ele não tinha feito nada, ele não tinha nem nascido? É mesmo, né? Como é que Deus aborreceu Esaú? Aborreceu quer dizer odiou. Como é que ele odiou Esaú se o Esaú não tinha nem nascido e não tinha feito mal nenhum? Quem disse que ele não tinha feito mal nenhum? Mas ele não tinha nem nascido, quando é que ele fez o mal? Antes de nascer. Mas que mal que ele fez? Apocalipse 12. Me parece que ele participou da rebelião que teve lá, né? E aí ele foi expulso de lá. E Deus não se esqueceu disso. Por isso que Romanos 9, 21 e 2 diz que Deus quis mostrar sua ira. Me parece que o Esaú participou da greve, hein? A luta continua, companheiro. Parece que ele participou da greve que teve lá, hein? Parece que o Esaú participou da greve e Deus não gostou. Romanos 9, verso 14. Que diremos, pois, jumento? Não está escrito jumento, não está, peraí. Romanos 9, 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus de ter amado a Jacó, que não participou da rebelião no céu, e odiado a Esaú, que participou da rebelião e foi expulso juntamente com a terça parte dos anjos? Apocalipse capítulo 12. Romanos 9, 14. A injustiça da parte de Deus? Você é louco de pensar que Deus foi injusto? Se Ele é soberano? Posso ouvir um amém? Salmo 91. Ele é o Altíssimo. Você é louco de pensar que Ele foi injusto? Então eu vou pensar que você foi injusto também. Por que você está usando essa roupa aí e não usou a outra que estava no guarda-roupa? Por que você comeu essa comida hoje e não comeu aquela outra lá? Então você foi injusto também. Por que você senta nessa parte do sofá e não senta na outra parte do sofá? Então você também foi injusto. E por aí vai. Por que você tomou café naquela xícara e não pegou a outra que estava do lado? Você foi injusto, hein? Por que na hora de almoçar você pegou um prato? Você não pegou o terceiro de baixo. Você foi injusto de pegar aquele prato lá, hein? Como é que eu posso falar que você é injusto nas suas decisões? Você pega o prato que você quer. Você usa a roupa que você quer. Eu não posso falar que você foi injusto. E se eu não posso falar que você foi injusto, você acha que eu vou falar que Deus foi injusto? Nas decisões dele.
Se eu não posso falar que você é injusto na roupa que você usa e não usa a outra, como é que eu vou falar que Deus foi injusto na decisão que Ele tomou? Posso ouvir um amém? Romanos 9, 14. A injustiça da parte de Deus? Digam todos, de maneira nenhuma. Pois Deus diz a Moisés. Por que eu estou lendo esses textos? Para responder a pergunta. Por que vocês não creem em livre-arbítrio? Porque nós cremos que Deus é soberano. E sendo soberano, Ele já determinou tudo antes, de antemão. Como diz Romanos 8, 29 e 30. Então, Romanos 9, 15. Deus disse a Moisés: Ô Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, Moisés. Eu não preciso da sua ajuda não, meu. Eu não preciso do seu palpite, da sua opinião. Ô Moisés, eu não quero nem saber o que você pensa ou acha. Compadecer-me-ei de quem me compadecer. E terei misericórdia, Moisés, de quem eu quiser. Está claro ou não está claro, Moisés? Você esqueceu que eu sou soberano, criador dos céus e da terra? Romanos 9, 16. Assim, pois, Romanos 9, 16, não depende do que quer, nem do que corre, sublinha, mas de Deus que se compadece. É ou não é verdade? Depende de quem então? De Deus, abençoado. Para você ser salvo, não depende de você. Ah, se eu aceitar Jesus, se eu for... Irmão, para você ser salvo não depende de você. Dependeu de Deus. E Ele já te salvou, porque Ele quis te salvar. Porque Ele te amou desde antes da fundação do mundo. Ele já te salvou. Não dependeu de você para você ser salvo, para você ter o Espírito Santo. Não dependeu de você. Dependeu de Deus. Pela graça, sois salvos. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Romanos 9, 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo, ao propósito de Deus, hein? Alô, Deus não mandou Moisés falar com o Faraó? Mas quem que fez o Moisés? E quem fez o Faraó? E por que ele endureceu o Faraó, hein? O Faraó não tinha livre-arbítrio não, tá? Deus endureceu o Faraó. Ah, por quê? Primeiro porque Ele quis, Ele é soberano. Ah, pastor, é isso que eu não entendo. Eu também não entendi, irmão. Parece que Deus estava brincando, não? Não parece que Ele estava brincando? Moisés, vá falar com o Faraó, deixe o meu povo ir. O Moisés foi. Quando chega lá, Deus foi na frente de Moisés, endureceu o Faraó. Aí quando Moisés falou, ó Faraó, Deus disse, o Faraó estava endurecido. Não vai sair. Olhem para mim. Quem é soberano, irmão, veste a camisa alegre. Quem é soberano, irmão, pega o prato que... Aliás, quem é soberano, irmão, faz o que quiser com aquilo que Ele criou. Moisés, vai lá falar. Faraó, fala não, hein? Está claro que Ele está mostrando que Ele é soberano e age como tal. Está claro que Ele está mostrando e provando que Ele é soberano. Consegue perceber? Ah, mas Deus não queria libertar seu povo? Queria! Mas parece que Ele quis brincar um pouquinho antes. Brincar de ser soberano. Deixa eu mostrar para o meu povo quem é que manda aqui. Ô Moisés, vai lá falar com ele. O Moisés foi. Deus foi na frente, Moisés não percebeu. Deus endureceu o Faraó. O Faraó ouviu assim, ó. Não deixa o povo sair não. Hã? Quem está falando aqui? O Deus que falou com Moisés, Moisés, tira as sandálias. Falou com o Faraó também. Faraó, ó, Moisés vem chegando. Ele vem chegando. Não, fala não. O quê? Só fala não. O Faraó não entendeu nada. O Moisés, assim diz o Senhor, bem penteca o Moisés. Oh, diz o Senhor dos exércitos. Assim, enfeitou o pavão. E o Faraó falou, não. Pode sapatear à vontade, Moisés. Pode sapatear, pode dar cambalhota. O Deus dos céus e da terra já tinha ido na frente e endurecido o Faraó. Deu ordem a Moisés e deu ordem a Faraó, provando quem é que manda.
que Ele tem o controle absoluto do bode e da ovelha, do ímpio e do justo. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo disse em Colossenses 1, que tudo foi feito por Ele e para Ele. Principados, potestades, coisas visíveis, invisíveis, tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele fez o Moisés e Ele fez o faraó. E Ele falou: Moisés, vai lá pedir para o povo. E o faraó: você não deixa não, hein? Legal essa história, né? É soberania, irmão. Soberania é quem tem o poder faz o que quer, irmão. Soberania. Vamos terminar, Romanos 9:17. Porque diz a Escritura, Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti. Olha o motivo que Deus endureceu o Faraó. Para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha eu falando aqui. Olha eu falando aqui, ó. Olha onde aconteceu isso e olha eu falando aqui, ó, em toda a terra. Quer dizer, Ele está sendo glorificado ainda pelo que Ele fez lá. Quantos? Ele está sendo glorificado ainda. Romanos 9:18. Logo, pois, Ele se compadece de quem quer e faz com o faraó o que quis fazer. O que Ele fez com o faraó? Endureceu. Romanos 9:14. Que direis, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Há injustiça, irmãos? Claro que não. Diga comigo, porque Deus é soberano e age como tal. Agora você imagina que frustração seria um pastor fazer um apelo e alguém falar que não quer aceitar Jesus. Vamos fazer um teatrinho aqui. Aí o pastor faz o apelo. Há alguém nesta noite que quer aceitar Jesus. Ninguém levanta a mão. E o pastor insiste. Eu sou filho de pastor, eu vi eles fazendo isso. Amanhã, aí começa a condenação, começa a apelar. Por isso que o nome é apelo. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Há alguém aqui em nosso meio que quer aceitar Jesus. Levante a sua mão. Não é isso que eles falam? Aí ninguém aceita. Aí acaba o culto. Aí o pastor tem que prestar contas a Deus, né? Aí Deus fala assim: e aí, como é que foi o culto hoje? Senhor, o senhor nem sabe. O que aconteceu? Eu fiz o apelo 3 vezes, eu até apelei mesmo. E o senhor sabe que ninguém quis te aceitar. Deus fala assim: não creio, não acredito que ninguém quis me aceitar. Mas eu já morri por eles, eu dei minha vida por eles. Eu enviei meu filho, me revesti de carne, derramei meu sangue. Ninguém quis me aceitar. Eu não acredito que ninguém... Não, você só pode estar brincando. Sério mesmo que... Eu vou ter que trocar de igreja, porque nessa igreja ninguém quer me aceitar. Faz 3 meses que ninguém quer me aceitar. Nossa, eu dei minha vida por eles. Eu não acredito, nossa, que fracasso, que decepção. O anjo: calma Deus, calma que alguém ainda vai te aceitar. Esse teatrinho aqui é aqueles que creem em livre-arbítrio, que pensam que o ser humano pode decepcionar a Deus. Quando Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Tem caneta aí? Deus nunca é pego de surpresa. O que eu falei? Tem caneta aí? Ninguém decepciona a Deus. O que eu falei? Porque Jó 42:2 diz que Ele tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser impedido, pode ser frustrado. Isaías 46:10, ele disse: eu, o Senhor, anuncio o fim desde o princípio. Eu farei toda a minha vontade, o meu propósito subsistirá.
Isaías 46, verso 10. Farei toda a minha vontade. O meu propósito subsistirá. Nós estamos falando de Deus, tá? Nós não estamos falando de um moleque sentado na ponte, balangando as pernas, vendo as águas passar. Não estamos falando de um velhinho sentado na praça, jogando baralho. Estamos falando de Deus, tá? Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E Ele de antemão nos escolheu para a sua glória e nos predestinou para sermos filhos em Cristo Jesus. Nós que não éramos filhos, hein? Ele fez isso por graça, por amor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Abba, Pai. Dá tempo de terminar aqui em 5 minutinhos? Romanos 9, versículo 18. Logo, pois, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? O pessoal dele não se queixa de nada, irmão. Você não está vendo que isso aqui? Ele só fala assim: Moisés, vai lá falar com o faraó, deixe meu povo ir. O Moisés vai, o faraó fala não. O Moisés, Senhor, o faraó não deixou. Moisés vai de novo falar. Moisés vai lá, o faraó fala não. O Moisés, Senhor, você não está percebendo que ele não se queixa, abençoado? Você não está percebendo que ele tem o controle absoluto em suas mãos? Nós estamos falando de Deus, irmão. Nós estamos falando de Deus. Estamos falando de Deus. No princípio criou Deus. Romanos 9, verso 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Uma outra versão. Quem és tu que a Deus contendes? Contender com Deus? Ficar intimando Deus? O Bispo Macedo fala assim, ó, você tem que encostar Deus na parede. Já ouviu isso aí? Não lê a Bíblia, é fogo quem não lê a Bíblia. É duro quem não lê a Bíblia. Você tem que encostar Deus na parede. Não sei que Deus que ele está falando isso, né? Porque o da Bíblia não tem como encostar ele na parede. Encostar o Deus Criador, Senhor, Rei, vai encostar ele na parede? Romanos 9, verso 20. Quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que a formou. Por que me fizeste assim, hein? O quê? Mulher? E eu, homem? Eu não vou perguntar para ele, ele quis fazer eu, homem, e você, mulher, eu vou ficar perguntando para ele. Você acha que eu vou contender com Deus? Dirá a coisa formada, nós, ao que a formou Deus. Você acha que eu vou ficar perguntando para Deus? Por que ele não me fez japonês? Por que ele não me fez índio, lá no meio da floresta, do mato? Eu vou ficar perguntando, abençoado. Vai mudar o que eu ficar perguntando? Se ele já me fez assim, e já te fez assim, e o plano e a vontade dele já prevaleceu. Eu vou ficar perguntando para quê? Vai mudar o quê? Não vai mudar nada, irmão. Romanos 9, 21. Ou você acha que não tem o oleiro? Você acha que ele não tem poder sobre o barro? Eu não falei aqui que o pedreiro faz a massa de cimento e usa ela como ele bem quer? Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro é Deus, tá? Poder sobre o barro somos nós, tá? Paulo está falando de um modo profético, só se entende por revelação. Está clara a revelação aqui, né? Essa aqui é fácil, né? Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para ovelha e outro para bode? De quem que nasce a ovelha? Da mulher. E de quem que nasce o bode? Da mulher também. A massa é chamada de mulher. Não tem poder da mesma massa fazer um vaso para a honra, ovelha, e outro para desonra. É o Caim e o Abel. É o Jacó e o Esaú. Não é a mesma massa? Vamos terminar. Romanos 9, 22. E o que você vai me falar, hein? E o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e aborrecer Esaú? Eu já li esse texto. É porque aqui em Romanos 9, verso 13,
ele odiou a Esaú. Você está admirado dele admirar Esaú? Aqui Paulo está explicando por que ele odiou a Esaú. Romanos 9, verso 22. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder... Eu vou mostrar para essa cambada aí quem é que manda aqui. Vou mostrar aí que o meu poder. O anjo, como assim, Senhor? Esse aqui é para salvação e aquele é para desonra. Verso 21. Esse aqui eu amei. Estou fazendo para salvação. Vou chamar ele de vaso de honra. Esse é verso 21. E esse aqui, Senhor? Não, esse aqui é vaso da ira. Vai ser preparado para a perdição. Está errado? Está errado o quê? O que está errado aí? Você tem que ler o verso 21 de novo, hein? Está errado o quê? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer uma ovelha e um bode, um vaso de honra e um de desonra? Traduzindo, um Jacó e um Esaú, que o contexto está falando dele. Isso é teologia. Hermenêutica e exegese. Eu estou dentro do texto. Quando ele fala de vaso de honra, ele está se referindo a Jacó. Isso é exegese, é um estudo aprofundado no assunto. Quando ele fala de vaso de desonra, ele está falando de quem aqui? O nome que está aqui é o Esaú. É ou não é verdade? Então não tem outro. 22 para terminar. Que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira. Então Esaú era o quê? Preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia. O Jacó era o quê? Que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os... E o que nós somos? Salvos pela graça de Deus, porque fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Amém? Adquire a sua revista O Mover e entregue para alguém que ainda não conhece a graça. Olha o assunto, a soberania de Deus. Estão pensando que foi eles que escolheram Jesus para ser salvo. Eles estão pensando que também se eu não aceitasse... Ô, irmão, você está achando que você ia impedir o plano de Deus em sua vida? Entregue essa revistinha para quem ainda não conhece a graça. Seja útil no reino de Deus. Por falar em ser útil, domingo você não pode perder a ministração, hein? Domingo você não pode perder o apostolado, hein? Domingo, muitas revelações dos mistérios de Deus. Tá bom? Domingo que vem, às 6 horas da tarde, culto de louvor, adoração, graça e apostolado. Adquire a sua revista e vamos evangelizar os crentes. Vamos levar o conhecimento da graça para os que ainda não conhecem a graça. Amém? Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração pelo entendimento que o Senhor nos dá, pelo Espírito Santo que nos faz entender a Tua palavra. Por isso que ela não volta para o Senhor vazia. Graças te damos em tudo, te damos graças e te reconhecemos em nossas vidas, pois de fato, de verdade, Tu és soberano e age como tal. Que os Teus anjos, segundo a Sua graça, seus propósitos e Sua vontade, nos guarde e nos proteja, assim como está escrito, para a Sua glória, em nome de Jesus. Cadê os que podem falar amém? Amém? E amém. Graça e paz vão com os anjos de Deus. Sua melhor salva de palmas ao Senhor e até domingo pela fé. Adquire a sua revista. Vão com os anjos de Deus.